para trazer as informações do CSE, o tricolorido de Palmeiras dos Índios, que agora eu acredito, né, que já esteja chegando perto lá de Recife, na capital pernambucana. E amanhã, aliás, domingo, tem jogão entre Retrô e a equipe do CSE, o tricolor de Palmeiras dos Índios. Valmir Lopes tem os detalhes. Boa noite para você, Valmir. Mais uma vez, boa noite para você, Tony Lima, para todos os companheiros e toda a equipe exatamente do Futebol Show, trazendo as informações do CSE aqui de Palmeiras dos Índios, que de ontem para cá tem problemas, tem sim. A gente falou durante a semana que o técnico Leandro Campos estava tranquilo, estava despreocupado porque tem em suas mãos, ou tinha, o elenco completo. Mas o jogador Edinho, ele não vai atuar diante da equipe do Retrô. O jogador sentiu um problema no adutor esquerdo e com isso é carta fora do baralho. O jogador chegou a fazer exames hoje pela manhã, não constatou nada. O Edinho conversou com o treinador e disse que não sentia confiança em viajar para esta partida diante da equipe do Retrô. Com isso, no trabalho que hoje pela manhã o Leandro Campos realizou no estádio Juca Sampaio, já colocou o jogador Geovânio para ficar, logicamente, naquela posição do jogador Edinho. Só que o Geovânio também machucou-se pela manhã, mas nada sério. Com a saída do jogador Geovânio do campo, o Gabriel Mancha foi quem passou a fazer aquela posição do Edinho e, consequentemente, do Geovânio, que saiu machucado, mas nada sério para este atleta. A equipe do CSE hoje trabalhou da seguinte forma: goleiro Pedro Campanelli, ainda lateral direita o Thales, a dupla de zaga Geovani e Dedé, lateral esquerdo o Felipe Ramon, meio campo da equipe tricolorida, justamente o Felipe, o Trindade, ainda a presença do Luiz Fernando e o jogador Geovânio, depois o atleta Gabriel Mancha. A dupla de ataque permanece o Tata Baiano e o jogador Índio. Um outro detalhe também, jogador Tener conversou com a diretoria, conversou com a comissão técnica e viajou para acompanhar o nascimento do seu filho. Com isso, não vai para a partida também jogador Tener. Portanto, o CSE sem Edinho e também sem o Tener. Ambos foram titulares na última partida em que o CSE venceu a equipe do Itabaiana aqui na cidade de Palmeiras dos Índios. Jogadores relacionados para esta partida: Caio, Claudevan, Dedé, Diogo, Felipe Ramon, o Gabriel Mancha, ainda o jogador Geovânio, também o Índio, Jefferson, Luiz Fernando, ainda o Matheus Rosas, Pedro Campanelli, goleiro, Pinheiro, o Ramos, ainda Romarinho, o jogador Thales, Tata Baiano e também o Trindade. Um outro detalhe, jogador Claudevan dificilmente vai começar jogando nesta partida. Isso porque ele vem se recuperando de uma contusão, mas ainda, digamos que de 1 a 10, ele está aí com 7 a 8% de estar bem. E com isso o jogador não se sente ainda confiante, é provável que fique apenas no banco de reserva nesta partida diante da equipe do Retrô. Ontem houve pagamento para todo o elenco e comissão técnica da equipe tricolorida aqui da cidade de Palmeiras dos Índios. A expectativa é de uma vitória, já que a equipe não pensa em empate, pensa em classificação, sim, claro, se não vier a vitória, mas que venha a classificação para que possa assim o CSE passar de fase na Série D do Campeonato Brasileiro. Portanto, CSE viajou por volta das 13 horas. Por volta das 13 horas, deixou as dependências do estádio Juca Sampaio. Acredito que neste momento já se encontra em solo pernambucano, onde no próximo domingo vai enfrentar a equipe do Retrô pela 14ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. E como a gente falou durante a semana,
o Edinho, que vem também numa crescente, jogador importante, com certeza fará muita falta a equipe tricolorida lá na Arena Pernambuco no próximo domingo. Portanto, amigos do nosso programa Futebol Show, pela NN e NN Play de Palmeira dos Índios, são essas as principais informações do tricolor palmeirense. Amanhã o CSE vai trabalhar no CT do Esporte lá em Recife. De Palmeira dos Índios, reportagem Valmir Lopes. Muito bem, tá aí pra você o Valmir Lopes trazendo pra gente as informações do CSE do tricolor de Palmeira dos Índios com esse desfalque, André, do Edinho, né? Que realmente é um grande desfalque pra equipe do CSE, né? É uma baixa grande, porque inclusive baixa grande parecia o bairro. Aqui bem pertinho. É uma baixa muito grande pra equipe do CSE. CSE que tem essa possibilidade, né? Inclusive com a saída do Edinho, o Valmir trouxe as informações que pode ser aí um você atacante. não diz baixa grande, você diz do baixão. É, do baixão. É um desfalque. Desfalque importante da equipe do CSE para o jogo contra o Retrô. E aí abre algumas possibilidades, né? O Valmir trouxe a informação que pode ser um atacante, pode ser o Giovani, pode ser o Gabriel, pode ser um meia também que entre para justamente fechar mais e ter mais consistência no meio de campo. Mas essa ausência do Edinho, ela vai ser muito sentida, porque, como eu falei semana passada, é um jogador que evoluiu muito taticamente. Tecnicamente, a gente já sabe a qualidade que ele tem. Mas, taticamente, com o técnico Leandro Campos, foi um cara que evoluiu e aí agregou muito nessa parte tática, principalmente sem a bola na equipe do CSE. Se ele for optar por um atacante, aí se torna um 4-3-3, de fato. Porque com o Edinho é um 4-2-3-1 e ele faz essa função de um meio-campista jogando na ponta, que é a movimentação por dentro para justamente ter aproximação com o Luiz Fernando. E ele vem fazendo isso muito bem. E tem uma característica de chegar muito bem na área do adversário também, o Edinho. Tanto é que ele chega sempre com chance de gol, para criar situações, para deixar os companheiros numa situação melhor para gol. Então, para mim, agora gera uma dúvida. Estava muito claro na minha cabeça que seria esse 4-2-3-1 que o técnico Leandro Campos vem utilizando. Sem o Edinho, eu acho que ele pode colocar um jogador de meio de campo para dar mais uma consistência, aí fica o Tata e o Índio no ataque para ter mais força no meio de campo. Pode ser um volante ou pode ser outro meia também, mas se ele colocar um atacante de beirada, vai ser uma mudança de sistema. Sai do 4-2-3-1 para o 4-3-3. Mas é uma ausência que será muito, muito sentida pelo o time do CSE, Tony, porque o Edinho, como o próprio Valmir disse, a gente vem citando, é um dos principais jogadores hoje da equipe do CSE, tanto na parte técnica quanto na parte tática também, e vai sentir muito a falta do Edinho, certamente a equipe do Tricolor. É verdade. Agora, Viderlando, também tem a situação do Tener também, né? Lógico, tem Claudevan, tem outros jogadores que podem fazer essa substituição do Tener, mas são dois desfalques. O André falou agora do Edinho e também tem aí o Tener também, que provavelmente não vai pro jogo, Eduardo Cadeal, e também o Valmir já trouxe pra gente. Não, nem viajou o Tener. Já trouxe pra gente. Foi pra se encontrar com a esposa dele. Já trouxe pra gente esse detalhe aqui e realmente aí são dois desfalques aí da equipe do CSE do Tricolor, que precisa pelo menos do empate para se classificar para a próxima fase. Na verdade eu não discuto os motivos, né, de ausência, porque cada um tem suas crenças, tem a sua dor, e às vezes o que pode ser uma situação capaz de ser superada para mim ou de não ser vivida para mim, para outras a situação ela tem um peso muito maior. Então eu não tenho essa autonomia aqui para chegar e dizer que cabia ou não cabia, né, o esforço do atleta para poder estar em campo numa situação como essa. O que eu entendo, e para mim isso é fato, é que o CSE perde muito com a ausência desses dois jogadores para aquilo que o CSE tem como necessidade. Porque entendemos que, por mais que o CSE com um empate alcance o suficiente para alcançar a classificação, mas tendo um CSE com força máxima e sabendo que se vence o Retrô, o CSE é quem passa a ter a vantagem na próxima fase da competição por assumir a segunda colocação na classificação geral. Então é de se esperar, né, um CSE mais enfraquecido com a ausência do Edinho e com a ausência do Tener. E aí onde mais uma vez vai entrar aquela discussão que nós sempre debatemos aqui no programa, né? Aquela ideia do elenco, do coletivo, né? Que se faz necessário para competições
em que nos momentos em que existem os diversos motivos para que um técnico não possa ter a força máxima, mas para que ele possa recorrer a quem tem no elenco à disposição, para que isso não possa ser quebrado ou diminuir o ritmo da equipe. Então eu acredito que o CSE tem sim situações a lamentar a saída desses dois jogadores, né, a ausência desses dois atletas para o trabalho do técnico Leandro Campos, que já deixou claro, né, desde o último domingo na entrevista coletiva concedida aqui no microfone da NN, ele já falava que era um jogo que ele esperava, um jogo de muita dificuldade. Utilizou-se uma técnica de comunicação muito importante, onde você transfere para o outro, né, uma baita responsabilidade, e ao mesmo tempo você acaba persuadindo, né, incentivando, né, a arte da persuasão, ou seja, a arte do incentivo na comunicação para quem está por baixo, porque quando ele disse assim, eu não tenho dúvida que o Asa vai vencer a equipe do Sergipe, não tenho dúvida que a Jacuipense vai vencer a equipe do Petrolina. É claro que isso é uma coisa que nós aqui podemos falar, mas no futebol isso não é uma situação que nós estamos vendo todos os dias, quando um técnico da equipe adversária que não está envolvido no jogo joga essa. E no caso o Leandro também, ele utilizou naquela oportunidade essa técnica para poder tentar também trazer um pouquinho de incentivo, mexer com o íntimo um pouquinho do Sergipe, mexer um pouquinho ali com o íntimo do Petrolina. Não, porque o técnico do CSE disse que nós já estávamos derrotados, então nós vamos vencer o jogo e vamos mostrar para eles. Então é essa a ideia de tentar, naquele momento no microfone com o Eduardo Cardeal, dar uma motivada nos adversários, sabendo que o CSE vai pegar um grande adversário, que é a equipe do Retrô. Nós falávamos de retrospecto ontem, né? O Retrô só perdeu um jogo como mandante nessa Série D do Campeonato Brasileiro, que foi para o Itabaiana, jogando lá na Arena de Pernambuco. E o CSE vem numa sequência muito boa nos últimos 5 jogos, né? De 5 vitórias, 1 derrota apenas, que foi aquele jogo para a Juazeirense, e o empate, que foi para o Petrolina. Então, no mais, o CSE vem só com vitórias na competição. Então, acredito que dá para entender que o jogo vai trazer, sim, um margem de definição muito grande. E respondendo sua colocação inicial, Tony, perde muito o CSE com a ausência desses dois jogadores. Muito bem, agora Clevânio, o El Bigodon disse, olha, quando a gente entrar no G4 aí não vamos sair mais, então tá apenas faltando, né? Isso, um empate para a equipe do CSE classificar. Ele chega na última rodada do campeonato dentro do G4. Quando o CSE entrar em campo no próximo domingo, entra classificado. Agora, no decorrer da partida, é que vai determinar se ele permanece classificado ou não, mas ele entra classificado, começa o jogo com 22 pontos, começa classificado. O Retrô começa o jogo com 24 pontos, começa classificado também. Agora, quem vai definir se o CSE vai permanecer ou não neste G4 e vai para a próxima fase é o comportamento do CSE no jogo do próximo domingo contra o Retrô lá em São Lourenço da Mata. Em relação aos dois desfalques que você falaram agora há pouco, em relação ao Edinho, é um desfalque tremendo, Edinho. O Tenner não deixa de ser um grande desfalque, até pelo futebol que o Tenner vinha desenvolvendo. Por exemplo, no último jogo, jogou bem, né? Foi muito bem ele, como primeiro volante, foi assim, segundo volante, aliás, de importância muito grande, né, para o time do CSE. Então o CSE tem jogadores que podem substituir o Tenner no setor do meio campo, como também no ataque em relação ao Edinho, se o Leandro Campos optar por mais um atacante, se optar por mais um meio também, eu creio que tem jogador no elenco do CSE para essa substituição. Agora, o que me preocupa também é essa questão da dúvida do Claudevan, de não, o Valmir falou agora há pouco, é uma dúvida se o Claudevan vai começar jogando ou não. Agora, ao mesmo tempo, ele disse, numa escala de 1 a 10, ele teria 7, 8, né, de chance de começar jogando. Se vai para essa escala de 8, tá dentro, aí já não me preocupa mais. Eu já sei, tenho a ligeira impressão de que com essa probabilidade de 1 a 10, uma escala de 1 a 10, ele tem uma probabilidade ali de 8 para sair jogando, então creio que vai sair jogando. Se tiver numa tarde inspirada também, vai fazer um grande jogo, porque é um grande atleta, é um grande volante ali que o CSE tem e tem que explorar, se ele tiver condição de jogar. Caso não tenha condição de jogar, aí vem aquela questão do Felipe, que também para mim é outro baita, outro jogador, ao lado do Trindade,
formando aí essa dupla de volante com o Luiz Fernando pouco mais adiantado. Agora, quem vai no lugar do Edinho? Essa é a grande preocupação. Para mim, o grande desfalque do CSE, mesmo para o jogo de domingo, é o Edinho, pelo futebol que vem desenvolvendo o Edinho. Para o lugar do Edinho, ele tem duas opções. Ele tem o Gabriel Mancha, que é atacante, joga pelas extremas. Característica completamente diferente do Edinho. E tem o Geovânio. Eu acredito que ele deve entrar em campo com o Geovânio. O Giovani também que é atacante, né? Que é atacante também. Porque a grande questão com a ausência do Edinho é que não tem um jogador no banco com as características dele. Verdade, esse porque é o problema, né? É aquilo que eu cito sempre quando eu falo do CSE, quando eu faço o jogo do CSE. Os dois meias armadores, articuladores do CSE, eles jogam juntos. Que é o Edinho e o Luiz Fernando. E aí o Leandro Campos, assim como os outros técnicos também, que passaram pelo CSE, acharam uma forma dos dois jogarem. Porque o Edinho, apesar de ser um cara que arma o jogo, que é articulador, que é aquele cara que cadencia também, ele tem em sua característica, em uma das suas características, na função, ele busca muita profundidade. É um jogador que tem muita inteligência. Ele faz esse jogo de fora para dentro, mas é um jogador que ataca a profundidade, que faz o jogo para que a defesa adversária ela corra para trás. E aí, quando se tem os dois armadores jogando juntos, é claro que no banco de reservas não vai ter. É por isso que eu citei agora há pouco sobre o sistema. Se entrar Gabriel ou se entrar o Giovani, o sistema muda. Sai do 4-2-3-1 para o 4-3-3. E aí pode ser uma ideia de ficar um time mais desguarnecido no meio de campo. Porque mesmo que o Claudevan jogue, ele não está 100%. Ele está sem ritmo de jogo. E aí pode sobrecarregar para o Claudevan, se ele joga de primeira, se jogar com 3 atacantes. Vem essa perspectiva também. Por isso que eu tive a ideia, agora há pouco, de ter, desculpa, só para terminar rápido, Clevane, de colocar mais um meia, e aí seria o seguinte: o Claudevan, o Felipe e adiantar o Trindade. Porque o Trindade tem a qualidade de chegar no ataque e faz essa recomposição também, porque é um volante. Ele tem o jogo apoiado muito forte, a equipe, o Trindade. Por isso que agora me surgiu uma dúvida, porque o Leandro ele não tem um jogador que tem as características do Edinho, que mesmo jogando na ponta ele é um meia. Ele cria situações também, faz jogadas diferentes. Então, ou o Gabriel ou o Giovânio fica no 4-3-3, mas a minha preocupação é ficar desguarnecido. Porque a característica do Gabriel é um atacante de beirada, que ele vai sempre buscar o ataque. O Giovani da mesma maneira, apesar de jogar também de lateral, pode ser que faça essa dobra na lateral com o Thales, mas para ficar mais consistente no meio de campo, para preencher mais espaço, eu acredito que se o Claudevan jogar, eu colocaria o Felipe também para dar mais contenção e liberaria o Trindade para ajudar na armação. E até o próprio Felipe também faz essa função. Isso. O Felipe desenvolve também ele jogou no Muricy dessa maneira. Jogou no Muricy como meia, né, por muitas oportunidades. Então, de repente, ele tem a opção do Felipe e do Trindade. De repente, segurando mais o Claudevan para fazer aquele volante de contenção e liberando um pouco mais os outros dois volantes, se aproximando do Luiz Fernando. Então, acho que ele faria uma composição de meio campo, eu diria que mais forte, principalmente no sistema defensivo. E aí, ele também teria essa situação de ofensividade, utilizando o Trindade ou o próprio Felipe nessa aproximação com o Luiz Fernando. Acredito que seria a melhor opção no momento, né?